Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, sou estudante de odontologia e o meu estudo para conversar com vocês, para a gente estudar junto, é sobre pulpectomia e sobre a penetração desinfetante. Então, algumas características gerais e como é feito esses tratamentos. Então, quando a gente fala de pulpectomia, é a extirpação, ou seja, a remoção da polpa coronária e da polpa radicular, sã ou doente, porém viva. No caso de pulpite, então, assim, ó, bem rápido, quando a gente fala penetração desinfetante, pulpectomia. A penetração desinfetante, a gente vai remover a polpa quando já há a necrose pulpar. A polpa ela já está morta. Quando eu falo de pulpectomia, é a remoção da polpa, ela estando sã, ela estando saudável, não saudável, mas ela vai estar viva, tá? Sã ou doente, mas ela vai estar viva. No caso de pulpite, o paciente ele vai procurar o tratamento de urgência e a remoção do tecido pulpar sadia, por exemplo, é relacionada a indicações protéticas, em que a gente precisa colocar, por exemplo, uma contenção intracanal, e esse dente ele precisa estar tratado para isso. Então, quando fomos receber um paciente e não fomos nós que fizemos anteriormente a cirurgia de acesso, o curativo naquele dente, quando o paciente chega com dor, por exemplo, no posto de saúde, lá para remover a dor, eles fazem o acesso e colocam um curativo. Independente do que estiver escrito na ficha desse encaminhamento, a gente tem que tratar sempre como penetração desinfetante. Isso porque a gente não sabe quais foram as circunstâncias que o operador inicial, que aquele dentista fez o procedimento. Então, sendo que para pulpectomia, o dente ele deve estar isolado e com toda uma cadeia asséptica a ser seguida. Então, a gente sempre leva em consideração como sendo penetração desinfetante. No caso, né, que o paciente chega posteriormente para a gente com o dente já aberto, já com a cirurgia de acesso. Os pacientes que chegam para nós lá na faculdade, que é no caso da endodontia 2, são pacientes do SUS, então são pacientes que são encaminhados geralmente dos postos de saúde e lá eles não utilizam isolamento absoluto. E por que isso é importante? Porque isso influencia com relação ao tempo. Quanto maior tempo, dependendo das condições, e quanto maior tempo de demora para ele ser encaminhado, para ele chegar até nós lá na faculdade, vai ver uma maior quantidade de bactérias que vão se proliferando naquele canal. Então, a gente não pode, quando o paciente chegar, partir direto para uma odontometria. A gente tem que fazer a penetração desinfetante. O plano de tratamento da pulpectomia, ele deve ser realizado em uma única sessão. Então, quando é polpa viva, a gente utiliza, de preferência, uma sessão. E no caso da necessidade de curativo de demora, é importante utilizar hidróxido de cálcio obrigatoriamente. Bom, então a pulpectomia. Pulpectomia, então, como a gente falou, remoção da polpa coronária e da polpa radicular, mas a polpa ela vai estar viva ainda. Então, pulpectomia de canais amplos e retos, incisivos centrais, dentes mais anteriores. Então, realiza o preparo cervical, né? Geralmente o dente já vai ter um acesso, ou você faz o acesso, faz o preparo cervical, medir na radiografia estabelecendo o comprimento de trabalho provisório, que é o comprimento aparente de estudo -4, que é a margem de segurança. Passa esse comprimento de trabalho provisório para um instrumento, né? Uma lima K, número 10, número 8. Para quê? Para a gente conseguir promover o descolamento desse tecido. Então, coloque essa lima depois do preparo cervical e a gente vai tentar deslocar o tecido que está dentro do canal. Em seguida, a gente vai selecionar um extirpa-polpa ou extirpa-nervo e a gente tem que girar ele no sentido horário ou anti-horário para remover a polpa de uma só vez. Então, primeiro a gente desloca com as limas 8, 10 e depois vem com o extirpa-polpa para remover ela da cavidade.
Então, esse extirpa-polpa, ele tem que ter um tamanho compatível, ele não pode travar no comprimento de trabalho provisório, porque a sua remoção ela vai ficar dificultada, e ele também não pode ficar muito solto. Então, tem que ser um tamanho, a gente coloca lá, tem uma certa resistência, na verdade, não é uma resistência, ele tem que, não pode estar muito próximo do comprimento de trabalho provisório, não pode estar muito perto dessa região apical, mas também não pode ficar muito solto, senão você não vai conseguir extirpar o tecido. A hemorragia causada pelo tecido pulpar, ela é principalmente contida com irrigação do hipoclorito de sódio 1%. Lembrando que irrigação, aspiração e inundação é feita em cada uma das etapas, lá quando a gente faz o preparo cervical para remover as quantidades de bactérias, remover dentina contaminada. Em seguida, depois do extirpa-polpa, de tirar a polpa, irrigação, aspiração, inundação, né? Seleciona um instrumento que vai se adaptar no comprimento de trabalho provisório. Aí temos que fazer a odontometria até chegar no comprimento de trabalho e confirmar por meio da radiografia esse comprimento de trabalho sugerido pelo aparelho. Em seguida, aí sim fazemos a instrumentação. Então, esse é o passo da pulpectomia para canais que sejam amplos e retos. No caso de pulpectomia de canais curvos ou atrésicos, inicialmente temos que fazer uma curetagem da polpa coronária para que a gente consiga ver a embocadura dos canais e essa remoção da polpa coronária com colher de dentina ou uma cureta. Então, explora a embocadura dos canais com lima 8 e 10, faz o preparo cervical, então auxilia, aqueles instrumentos, 40-10, 35-8, 30-06, seleciona um instrumento que se adapte no comprimento de trabalho provisório. Faz a odontometria, confirma radiograficamente essa odontometria e parte para a instrumentação. Bom, uma coisa importante, né? Quando a gente fala aqui de canais amplos, a remoção da polpa, ela é removida, então, com o instrumento Lima-K número 10, número 8, juntamente com o extirpa-polpa. E quando a gente fala dos canais curvos, você citou só da curetagem da polpa coronária. Mas, e o restante da polpa? A polpa que está dentro do canal, a polpa do canal, ela vai ser removida com a utilização dos instrumentos. Então, quando a gente parte para a instrumentação, isso vai auxiliar na remoção da polpa que está lá dentro do canal. Mas, inicialmente, temos que remover a polpa que está na polpa coronária. Bom, falamos então com relação à pulpectomia. E com relação à penetração desinfetante? Nesse caso, é quando o paciente ele chega lá na clínica de endodontia 2 e, como eu tinha falado, a gente não sabe como foram as características anteriores de acesso àquele dente, então a gente trata com uma penetração desinfetante. Se ele chegou com um dente aberto, com cárie, é a penetração desinfetante, porque a polpa ela já vai estar morta. Então, todo caso de necrose pulpar é realizada a penetração desinfetante, porque ela é acompanhada de infecção do sistema de canais radiculares e o seu objetivo é neutralizar o conteúdo tóxico e diminuir o contingente bacteriano. Lembrando que não existe penetração desinfetante parcial, ela deve ser terminada na mesma sessão. Quando eu falei aqui em cima da pulpectomia, quando a gente faz a pulpectomia, preferencialmente realizar em uma única sessão. No caso da penetração desinfetante, pode ser realizado em 2 sessões ou mais, se for preciso. Mas é importante que a penetração desinfetante dentro do tratamento, ela deve ser concluída em apenas uma sessão. A gente não pode começar a penetração desinfetante hoje e terminar daqui uma semana, terminar no dia seguinte. Tá? Então, inicialmente é feito o acesso, divergência das paredes, exploração do canal, irrigação, aspiração e inundação com hipoclorito de sódio.
Preparo cervical, né, com principalmente, se possível, os instrumentos rotatórios, então 40-10, 35-8, 30-06, e aí a gente consegue atingir os primeiros 15 milímetros do canal radicular. E aí, a partir daí, a gente tem que fazer a penetração desinfetante nos terços médio e apical. E há algumas técnicas que são diferentes e que primeiro que a gente tinha visto inicialmente seria inserir um instrumento, uma lima nos primeiros 5 milímetros do canal e gradativamente trocando de instrumento, faz a penetração desinfetante trocando de instrumento até que se chegue no comprimento de trabalho provisório. Uma outra variação, que é no caso dessa foto aqui, é a gente selecionar um único instrumento, que esse instrumento fique relativamente solto no canal. Ou seja, sem que o stop toque no ponto de referência, que é o comprimento de trabalho provisório. Ou seja, se o comprimento de trabalho provisório, vamos supor que deu 12, a gente pega um instrumento que fique acima, o stop fique acima desse tamanho. Temos que, então, com esse mesmo instrumento, fazer movimentos de 1/4 a meia volta para a direita, para a esquerda, até que a gente chegue no comprimento de trabalho provisório. Depois de chegar no comprimento de trabalho provisório, que a gente viu que o stop parou aqui, no ponto de referência nosso, que da incisal ou da cúspide, aí nós temos que fazer uma odontometria para confirmar se ele está mesmo no comprimento de trabalho provisório. E aí, essa odontometria, no caso, quando a gente utiliza, quando a gente faz ela eletrônica, a gente chega no comprimento de trabalho e parte para a confirmação radiográfica, tá? Em seguida, depois que a gente achou o comprimento de trabalho, aí já é seguir para a instrumentação. Bom, esse estudo foi bem rapidinho dessa aula. E é isso. Muito obrigada.